Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de The Orville, estamos na terceira temporada, né? Vamos ao sexto episódio, intitulado Twice in a Lifetime, né? Duas vezes na vida, né? Outro episódio muito bom, tá? Esse episódio foi muito bacana mesmo. Esse episódio é uma ficção científica bem raiz, tá? Muito gostoso de ver. Questões de viagens no tempo, de paradoxos temporais, né? É aquele episódio de ficção científica que trabalha com a questão temporal, né? Que muitos fãs, né, de ficção científica gostam, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender, né? A gente se lembra que nos capítulos anteriores de Orville, nos episódios anteriores, um dispositivo temporal estava sendo montado, né, pelo John dentro da nave, né? E aí esse dispositivo temporal ele foi sendo cada vez mais aperfeiçoado e ele começou a ser visto como uma espécie de vamos dizer assim, de coisa perigosa para ficar sendo colocada para andar por aí, né? Porque se os Kaelons tomassem aquilo já era, né? Ia ser uma arma que ia trazer implicações terríveis, né? Bem ao estilo de uma guerra fria temporal mesmo, né? Para quem está entendendo o termo que eu estou usando que vem lá de Enterprise, né? Então o que acontece? A Orville então vai ser escoltada por outras naves para que esse dispositivo temporal seja entregue numa espécie assim de centro de pesquisa, de laboratório, tá? O problema é que os Kaelons já estavam sabendo desse dispositivo temporal e a Orville acabou tendo que fugir dali. E não só fugir dali, né, também, né, mas como ela ficou presa por um raio trator dos Kaelons, né, foi estabelecido que tinha que ser destruído esse dispositivo temporal antes que ele caísse na mão dos Kaelons, né? E aí o Gordon ficou encarregado de fazer isso. O Gordon, que ainda tinha, né, aquela fixação pelo ano de 2015, ainda estava com aquela moça do ano de 2015 na cabeça, né, que ele meio que fez sintetizou um celular para guardar as lembranças da garota, né? E na hora que ele vai destruir o dispositivo, né, um pulso do motor quântico vamos dizer assim, liberado para poder liberar o Orville do raio trator. E isso acaba fazendo com que o Gordon seja jogado ao ano de 2015, né, que era o ano que ele estava ali fixado na cabeça dele, né, para poder voltar, né, no caso, né. E aí você tem toda uma Tecnobabble que explica por que ele foi lá para o ano de 2015, que tem a ver com o inconsciente dele, aquele negócio todo. Então a Orville vai precisar, né, fazer uma viagem até o ano de 2015 para poder trazer o Gordon de volta, para que o Gordon não contamine o passado, né, e isso não influencie, né, a linha temporal. Só que eles acabam voltando para o ano de 2025, né? 10 anos depois de que o Gordon chegou. E quando o Gordon está no ano de 2025, ele já é um piloto, já se estabeleceu na Terra, depois de ficar ali uns 3 meses ou 3 anos escondido ali, né, no caso, né? Mas ele acaba tendo que interagir socialmente. Ele vai conhecer, né, a namorada dele mesmo lá, virtual dele de 2015 mesmo, vai conhecer ela realmente, vai constituir família com ela, e ele não quer voltar mais, né? E o grande problema é que quando ele faz isso, quando ele interage com essa namorada dele, casa, tem filhos e coisa e tal, ele já pode ter cometido crimes temporais, porque ele já deve ter esculhambado a linha temporal todinha, né, no caso. E aí você pode ter ali muitos futuros possíveis, né? Como o Isaac falou, né, que você pode ter várias variáveis ali, coisa e tal, de vários futuros diferentes, né, até para explicar um pouquinho os paradoxos do tempo, né, até porque se o Gordon tivesse modificado o futuro mesmo, talvez o Capitão Mercer não tivesse nem ali junto com a Kelly, né, no caso, né. Mas aí o que acontece? Ele tinha que voltar de qualquer jeito, tá? E aí ele estava se negando a voltar. Ao mesmo tempo, né, você tinha uma espécie de substância que a nave precisava, que seria o de lítio, né, de Jornada nas Estrelas, né, que
tinha sido toda queimada na viagem no tempo, mas o Isaac fica responsável por coletar no manto da Terra esse material, esse elemento químico aí, que ainda não tinha sido explorado em 2025, né, no caso. Mas aí ele vai precisar, para ele precisar, entendeu, extrair esse material, né, ele vai precisar do conhecimento lá da Charlie, no caso, né, que odeia ele. Então eles tiveram que fazer esse trabalho juntos, né, e a Charlie confidencia ele, né, no caso, né, quando ele estava tentando se socializar, né, agradecer que ela salvou a vida dele, né, a Charlie falou que aquela amiga que ela perdeu, na verdade, ela estava apaixonada por aquela amiga dela e não teve tempo de se declarar porque ela acabou morrendo por culpa dos Kaelins e ela ainda estava com aquela raiva, com aquele ranço imperdoável, né, em cima, né, do Isaac, né, no caso, né, eu já discuti isso aqui, né, essa coisa realmente não se cura de uma hora para outra, se é que ela se cura, né, eu já comentei isso aqui várias vezes. E vai se trabalhar um pouco esse núcleo do Isaac aí com a Charlie, no caso, tá? E continue aberto esse núcleo. E aí o que vai acontecer? Quando eles conseguem essa substância, eles vão ter a capacidade de voltar para 2015 e de conseguir pegar o Gordon, que ainda não tinha, né, conhecido pessoalmente o crush dele lá de 2015, entendeu? Então eles poderiam tirar isso, mas isso implicaria no quê? Em apagar aquele Gordon de 2025 e apagar os filhos dele também e aquela família, né? E aí o Gordon ficou desesperado por causa disso, o Gordon de 2025, né? E aí eles conseguem voltar até 2015 e depois eles conseguem tirar o Gordon de lá e só mais tarde que eles vão explicar, né? Só mais tarde que eles vão explicar para o Gordon, né, como tudo o que aconteceu, né? E aí o Gordon ficou pasmo, né? Como ele em 2025 ficou tão egoísta, né, nesse ponto, e ele acabou concordando claramente com o Capitão Mercer, no caso, né? Mas é aquela coisa, né? O Gordon de 2015 é diferente do Gordon de 2025 pelas experiências de vida que cada Gordon aí teve, né? Mas ainda assim o Capitão Mercer ficou, como podemos dizer, chateado, ficou mortificado porque duas vidas, né, duas crianças ali acabaram desaparecendo, aquela família acabou desaparecendo nessa coisa aí. Então é um episódio de paradoxo temporal bem interessante. Uma outra coisa também que foi muito bacana, tá, nesse episódio é que o dispositivo temporal se estragou completamente e estava impedindo que eles voltassem ao futuro. Mas aí se criou uma tecnobabel ali que era justamente o seguinte, que usava inclusive a questão do paradoxo dos gêmeos do Einstein, né? Que a gente conhece lá da relatividade, né? Porque quando a nave ela entra em dobra, né, o motor quântico lá, né, no caso da Orville, né, ela tem uma bolha que protege ela da dilatação do tempo, tá? Mas aí o que acontece? Eles fecharam, desligaram esse campo, e aí quando a Orville viaja numa velocidade acima da velocidade da luz, a dilatação do tempo acontece, e ela acaba, no final das contas, fazendo com que a nave avance no tempo. É aquela coisa, né? Quando você está numa nave andando a uma velocidade próxima da luz, o tempo passa devagar para você, mas quem está fora da nave, vendo a nave andando lá fora, né? O tempo se passam milhares e milhares, centenas e centenas de anos, né? O tempo ele passa, vamos dizer assim, numa quantidade muito maior de tempo do que o pouco tempo que passa no interior da nave, né? E é interessante que quando a Orville ela entra na velocidade da luz, você vai ver aqueles riscos azuis e vermelhos da mesma forma que a Enterprise faz, né? Quando ela entra em dobra lá nos filmes de Thor, né? É interessante a gente ver isso, né? Isso não é enfeite, tá? Isso é desvio para o azul e desvio para o vermelho, tá? Tem toda uma física aí baseada no efeito Doppler que fala sobre isso. Vocês podem, inclusive, quando alguma coisa vem à velocidade da luz próxima de você, você vê, entendeu? Uma tonalidade azulada e quando ela passa por você, ela fica numa tonalidade avermelhada, né? Perdão, gente. Que isso é o desvio para o azul e desvio para o vermelho, ou então blue shift ou red shift. Eu teria que parar aqui, conversar um pouco mais sobre isso com vocês, mas isso
Esse negócio da coisa ter uma cor azulada quando se aproxima, uma cor vermelha quando se afasta, não é enfeite, né? Essa coisa aconteceria mesmo se você tivesse um corpo andando próximo da velocidade da luz. Vocês podem, inclusive, ter um episódio do Cosmos do Carl Sagan que mostra isso, tá certo, gente? Perdão, gente. Agora a tosse aqui me atacou de geral. Eu tava sem tossir há um tempão. Justamente nesse episódio a tosse está voltando. Então é isso, gente. A gente vai terminar eu vou terminar por aqui, tá? É um episódio muito bacana, então ele tem essa ficção científica, ele trabalha essas questões, né, da pessoa, da mudança no tempo, coisa e tal, né? E é muito bacana que vocês vejam esse episódio aí, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre o Deu a Vida com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.